CPI. Em plena pandemia, uma CPI. CPI, afinal, que instrumento é esse? Para que serve uma CPI? Quais são os impactos de uma comissão parlamentar de inquérito? Eu sou o professor Otmar Teskey e esse é o nosso canal A Política Está no Ar. Queremos falar hoje um pouco sobre as CPIs e a CPI da morte, essa que está para ser instalada no Senado Federal. Vamos avaliar e analisar brevemente alguns aspectos desta CPI do genocídio, como alguns chamam, a CPI da pandemia, a CPI da saúde, mas também é importante que você conheça um pouco da história das CPIs. Nós já fomos atravessados por inúmeras CPIs nesses últimos tempos. Mas não é uma novidade no Brasil implantar, instalar e ter uma CPI ou uma comissão parlamentar de inquérito. CPI, portanto, uma comissão parlamentar de inquérito, nada mais é do que uma investigação por parte do parlamento em relação principalmente aos gastos, ao dinheiro, ao recurso que aquele que está no poder executivo, de alguma maneira está utilizando. Pode também ser um rei. Por exemplo, na Grã-Bretanha começou a CPI, as primeiras CPIs foi lá no século XIV, até o século XVII já se falava em comissões parlamentares de inquérito. Aqui no Brasil, não propriamente com esse nome, mas em 1826, fez-se uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, de investigação do governo, no caso era em relação às condições do Banco do Brasil. Mas somente ali em 1934, com o golpe do Estado Novo, é que começou a se construir esse instrumento parlamentar de inquérito. Normalmente é um instrumento que é utilizado pela minoria do Congresso. Na época se utilizou muito, principalmente nesse período de 37 até 45, quando Vargas estava no poder, se tinha alguma CPI, mas explodiu mesmo ali na Constituição de 1946. Portanto, aquele período de 46 até 1964 aconteceram dezenas de CPIs, principalmente aquelas que era para averiguar a ditadura Vargas, depois teve também sobre o João Goulart, então aconteceram diversas CPIs. Esse processo foi interrompido, foi de alguma maneira cancelado durante o período da ditadura militar. Assim como na era Vargas, diferentemente na ditadura militar. Era óbvio que haveria um certo esfriamento em relação às comissões de investigação por parte do governo. Somente se garantiu na Constituição esse instrumento da CPI, mesmo nessa de 1966, o Congresso foi fechado e é apenas em 1973 que se criou uma CPI para investigar o tráfico de drogas no Brasil. Mas nós podemos falar nesse período todo do regime militar, aconteceram poucas CPIs, porque havia uma resistência, obviamente, de investigação e a própria ditadura não o permitia. Por isso que nós voltamos para a nossa Constituição de 1988. Porém, com a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, esse instrumento chamado Comissão Parlamentar de Inquérito teve uma nova concepção, até porque as minorias tinham isto como instrumento de poder investigar principalmente o governo. Então, nesse período, a partir de 88, nós tivemos importantes CPIs, sendo que a primeira, que nós poderíamos chamar assim, uma das mais impactantes, foi exatamente a CPI envolvendo o PC Farias, que era o tesoureiro de campanha do presidente Fernando Collor na época, e que acabou desencadeando exatamente o impeachment. Aqui é um dado importante, afinal, para que serve a CPI? A CPI pode sim quebrar sigilos bancários, telefônicos, fiscais, ele pode inclusive verificar questões que estão presentes, mas ela não pode fazer um julgamento, ela não pode prender. Quem faz isso é o Poder Judiciário. Portanto,
toda a documentação, ela na verdade, uma CPI serve exatamente para encaminhar para o Poder Executivo ou para o Poder Judiciário. Porém, um detalhe importantíssimo é exatamente a sua condição política, porque uma CPI é um instrumento político, como o foi quando aconteceu o impeachment de Collor. Porém, além da CPI como instrumento interno de averiguação dos recursos públicos e o destino desses recursos públicos, há uma necessidade, obviamente, de uma pressão popular que se dá nas ruas, né? No caso hoje, com o distanciamento social, vai se dar nas redes, vai ter uma pressão popular para dar consequências exatamente a essa CPI. Foi o que aconteceu em 1992, lá em setembro, né, quando Collor de Mello pediu a renúncia, acabou renunciando, mas não adiantou, porque em seguida o Congresso votou, né, e transformou aquelas informações todas da CPI num impeachment. Porém, é importante dizer, CPI é apenas um instrumento político. Então, afinal, essa CPI que estamos enfrentando agora, a CPI da pandemia, alguns chamam de CPI do genocídio, CPI da morte, em relação à investigação exatamente de toda esta estrutura, né, vários pontos que aconteceram e que precisam ser responsabilizados, pessoas precisam ser responsabilizadas, agentes públicos precisam ser responsabilizados. Afinal, quais são as perguntas básicas que precisam ser respondidas com esta CPI da pandemia? Apesar que se tentou buscar, o governo tentou apresentar uma outra, porque isso virou uma prática. O governo apresenta muitas vezes uma CPI para impedir que outra CPI das minorias possa tomar volume. Então você freia, né? Afinal você só pode conduzir uma CPI a cada vez. Então isto, obviamente, né, foi uma tentativa, uma estratégia. É um instrumento político, portanto a disputa política sempre estará presente. Observem que essa CPI da morte, né, precisa nos responder, a sociedade civil, e depende muito também da mobilização nacional em torno dessa CPI. 6 pontos importantes, 6 pontos. Afinal, houve omissão por parte do governo federal, por parte dos ministros da saúde, por parte do próprio governo em relação a toda a pandemia? A questão, por exemplo, da falta de oxigênio em Manaus, afinal, de quem é esta responsabilidade? Esse tratamento precoce que o atual presidente Bolsonaro tanto prega, tanto defende, afinal, isto realmente levou, estimulou a sociedade a fazer e não teve resultados e gerou essa quantidade de mortes? Afinal, né, outra pergunta que precisa ser feita, o presidente Bolsonaro vetou um trecho de uso obrigatório de máscara. Isso é crime? Não é crime? É responsabilidade? Isso gerou o quê? Né? O não possibilidade de uso de máscara. E outro detalhe, como é que você retira o auxílio emergencial, aquele que era de R$ 600, no meio da crise, no meio da segunda onda? Você deixa totalmente sem nenhuma estrutura a população brasileira que vivia exatamente e conseguia se manter com auxílio emergencial. E por último, afinal, né, os estados e municípios têm responsabilidade nesta condução da organização, nessa condução, né, em relação à pandemia. Qual é a responsabilidade do governo federal? Qual é a responsabilidade dos municípios e também dos estados? É importante você verificar a lista de quem está fazendo parte dessa comissão parlamentar de inquérito. Se você olhar ali, nós temos ex-governadores, os suplentes também têm ex-governadores. Então ali você já pode ter uma noção para onde é que nós vamos ir com essa CPI. Com certeza ela não terminará em pizza, porque há muitas questões que precisam ser respondidas. Mas ela por si só, se não houver uma ação também parlamentar de freios e contrapesos em relação, utilizando-se esse instrumento, se não houver mobilização social, que a gente diria mobilização realmente de rua ou de rede social, nós não vamos realmente avançar muito. Mas eu tenho convicção, né, de que é importantíssimo, é um instrumento democrático importante na mão de uma minoria
para fazer valer exatamente aquilo que precisa ser apurado. Alguém pode perguntar, sim, né? Afinal, o que é uma CPI? Até onde nós vamos? Depende, porque se você, como nos disse esses dias o senador Paim, né, se eu enxergar algo por detrás daquela porta de vidro e que nos chama a atenção, obviamente que vai-se atrás nesse fio. E pode acontecer muitas coisas. Tem um jargão que o velho Ulisses Guimarães dizia, quer dizer, todo mundo sabe como começa uma CPI, mas ninguém sabe como termina. Sim, de fato, porque depende muito do relatório que vai ser construído. Era isso, por hoje é um vídeo bastante comprido, né, longo, essas questões sobre a CPI, mas eu gostaria muito que vocês nos acompanhassem nas nossas redes, tanto no YouTube, Facebook, no Instagram, e participe, né? Essas questões que nós estamos apresentando nesse vídeo são oriundos e vindos exatamente de você que nos acompanha, que nos assiste, que nos pergunta em relação a esses temas que fazem parte desse nosso cotidiano, desse nosso mundo político. Vamos juntos, até a próxima e vacina no braço e comida no prato.